Bora, galera, beleza? Vamos iniciar nosso terceiro bloco aqui, tratando do melhor assunto do mundo, né? Procedimento administrativo fiscal ou processo administrativo tributário, ou seja lá o nome que ele tiver em qualquer lugar desse mundo, vai se tratar sempre do processo administrativo no âmbito da Secretaria de Fazenda, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Então a gente terminou vendo que o procedimento administrativo fiscal tem início com a ciência ao sujeito passivo, certo? Acerca do termo de início fiscal, de ação fiscal, um auto de infração, já a constituição, a materialização da obrigação tributária ou qualquer ato administrativo que seja correlato à cobrança do tributo. Bom, a Cefaz praticará atos administrativos de monitoramento, como falei vocês aí, ó, que buscarão o cumprimento espontâneo da legislação. O intuito do fisco hoje em dia, a mentalidade das administrações tributárias, não é mais sair largando a caneta em cima de todo mundo, não. Tá? A gente não. Quem está pensando em ser fiscal daqui a pouco, para sair largando o aço, tá? O intuito não é esse, não. O intuito é detectar de forma mais célere, né, as inconsistências. Não esperar 3, 4 anos para você fazer uma auditoria, aí pega aquele volume de crédito desse tamanhão assim, que fica inviável o contribuinte pagar. Aí ele é obrigado a sair do mercado porque não dá conta de pagar, aí demite os funcionários, o fisco não arrecada, não entra dinheiro no cofre público, aí atrasa o salário do servidor, aí já era. Se atrasou nosso salário, então fudeu, aí não dá mais. Então o que a gente faz? A gente vai trabalhar de forma mais célere, né, de forma a usar as tecnologias que existem, o BI, o tratamento de dados, né, os instrumentos de inteligência artificial, e vamos detectar as inconsistências. Notifica ao contribuinte a sanar as pendências dele antes de lavrar um auto de infração. E aí, no caso dele sanar de forma voluntária não, né? Espontânea, digamos assim, a gente cumpre o nosso objetivo. Vou até mostrar para vocês, vai estar aqui daqui a pouco, que existe hipótese, por exemplo, que o auditor fiscal ele recebe uma ordem de serviço para fazer determinada fiscalização, monitoramento, um controle do contribuinte. Durante o procedimento, olha só, não é processo, durante o procedimento de ação fiscal, ele detecta algumas inconsistências, o contribuinte ele toma ciência, ou ele já sabia, ou pelo menos toma ciência formal, de que há uma omissão, um débito dele com o fisco, e antes mesmo do auditor fiscal lavrar um auto de infração, ele vai lá, se antecipa e faz o pagamento. Tá? E aí o auditor fiscal vai concluir pela ordem de serviço e não vai ter um auto de infração ao final do serviço. Por quê? Porque o contribuinte já foi lá e pagou a inconsistência detectada. Nesse caso, não quer dizer que o auditor fiscal não trabalhou. Ele vai fazer constar isso num relatório circunstanciado. Tá ok? Com comprovante de pagamento. Olha só, é melhor do que lavrar um auto de infração, comover, digamos assim, usar a psicologia, né? Comover o contribuinte a fazer o recolhimento de forma espontânea. A espontânea, por livre e espontânea pressão, ou quer dizer, vontade, né? Ele fazer o cumprimento das obrigações tributárias dele. Beleza? Parágrafo 2º, os atos administrativos de monitoramento. Então, o ato de monitoramento, sem prejuízo do disposto em regulamento, compreende a verificação periódica dos níveis de arrecadação, né, em função do potencial econômico e tal, isso aqui não cai em prova, tá? Isso aqui pode ficar tranquilo, mas tá aqui na nossa lei, então estou passando para vocês. Tá? Monitoramento é fazer o acompanhamento macro das atividades do contribuinte, do segmento, da receita pública, tá ok? Olha só, o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo. O que seria a espontaneidade? A oportunidade que o contribuinte tem de se antecipar à fiscalização, se autodeclarar devedor do fisco, né, do Distrito Federal, e recolher na integralidade, de forma atualizada, inclusive, o valor do tributo que ele omitiu, que ele deixou de pagar durante esse período. Quando é iniciado, tá, seja através do TIF, termo de fiscalização, ou por qualquer outra ação que está lá no procedimento administrativo fiscal, quando for iniciado, a partir da ciência do sujeito passivo, ele perde o direito à espontaneidade. Tá? A espontaneidade daria direito a ele de ser
isentar, a palavra não é isentar, você pode confundir com tributo, mas ser perdoado da multa, tá ok? Exclui a incidência de penalidades. Ele pagaria só o valor do imposto que ele deve de forma atualizada, óbvio, né? Isso aqui também não é Casa Bahia. Beleza? Para efeitos da espontaneidade, olha só, os atos que configurarem início do procedimento fiscal serão válidos por um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, sendo que o sujeito passivo deve ter ciência, tá? Quando ele for prorrogado. Por que dura 60 dias que eu estou falando aqui? Gente, eu vou lá e vou realizar um procedimento de monitoramento sobre um contribuinte. Então, eu vou lavrar um termo de início de fiscalização. Pum, a partir daquele momento, dei ciência a ele, exclui a espontaneidade, tá ok? Eu tenho 60 dias para concluir aquele procedimento fiscal, ele vai considerar sendo, como é que ele vai considerar? Não podendo usar a espontaneidade porque ele está sob ação fiscal. Se passar o prazo de 60 dias e eu não encerrar a auditoria, não prorrogar, não lavrar um crédito tributário, a partir do dia seguinte, volta ele a ter direito a fazer uma denúncia espontânea com exclusão das penalidades, tá ok? Então, esse prazo aqui, ele corre contra o fisco. Durante esse período, é o período que a gente tem para detectar, apurar, fazer a constituição do crédito no caso de ser devido. Se não fizer 60 dias, assiste o direito ao sujeito passivo de ter de novo de volta a espontaneidade dele, que vai excluir a aplicação de penalidades, caso ele exerça a denúncia espontânea, tá ok? Pai, ele tá entrando já na tarde, já tá dando vontade de tomar aquela Heineken. Eu acho que eu não vou aguentar muito tempo não. O próximo bloco aí, acho que vai ter companhia pra gente, hein? Vamos lá, 21. O servidor do fisco que tomar conhecimento de indícios de irregularidade, você não precisa ter a prova material de nada, tá? Indícios de irregularidade, ó, ouvi dizer aí no boteco lá que o camarada tá trazendo mercadoria sem nota fiscal, tá entrando de madrugada no estabelecimento dele, tá fazendo uma maracutaia aí, uma simulação, ouvi dizer, né? E se eu for incompetente para cobrar esse tributo dele, no caso do indício, eu devo comunicar o fato à autoridade competente, mediante representação circunstanciada. Internamente faz o documento e envia para o setor que tem a competência para fiscalizar aquele sujeito passivo, tá? E é um dever nosso de ofício, tá ok? Garantir a realização da receita pública. Se eu não puder fazer porque eu não tenho competência, que eu encaminhe essa informação a quem de direito, tá? Ah, mas aí eu sou fiscal, tem que ser X9, Fantônio. Tem que ser X9. Com relação a ilícito tributário, né, você é fiscal 24 horas por dia. Não é porque você está fora da repartição, você não vai sair multando todo mundo de madrugada aí no meio da rua igual um louco, tá? Mas você, se tomar ciência de situações atípicas de ilícito tributário, é bom comunicar a Receita para a gente aprimorar, ajustar as formas de controle também, né? Na verdade, é facultado a qualquer pessoa registrar uma denúncia de irregularidade fiscal. Tá? Isso aqui existe muito. Existe um setor dentro da Cefaz, lá no DF, chamado de ouvidoria. Você já deve ter ouvido falar, né? Ficou horrível, né? Ouvidoria, já ouviu falar e tal. Ficou meio cacofônico, mas essa porra mesmo, tá? Ouvidoria. Você pode ligar para lá e fazer a denúncia. Você pode enviar um e-mail para a ouvidoria. Tá? Pelo site da Cefaz tem um link. Então você vai lá e registra a sua denúncia, que cabe ao fisco apurar se ela é verídica ou não. Sendo ela verídica, a gente conseguir materializar, vai ter uma sanção com relação ao sonegador fiscal. Bom? Na hipótese de procedimento, olha, usou a palavra procedimento de novo. Fiscal de monitoramento, repare que monitoramento é um ato preparatório antes de chegar no auto de infração, certo? Então, realmente é procedimento fiscal, não é processo fiscal. O processo fiscal, quando já tem a materialidade, a constituição, já teve a impugnação pelo sujeito passivo e a porrada já está comendo. No monitoramento, o contribuinte às vezes nem sabe que está sendo monitorado ainda. Aqui é a Big Brother fiscal. Então, o cara está sendo monitorado para a gente verificar o comportamento dele para ver se vai eleger ele como alvo ou não. Então, no caso, durante o monitoramento, se for detectado alguma inconsistência, for detectado lá que houve uma omissão de pagamento pelo contribuinte, tá? Ele vai ser agraciado com uma cartinha de amor do fisco, chamado auto de infração, tá? Cobrando
o imposto em razão da ação fiscal que foi feita ali, tá? Mesmo durante o monitoramento. Cruzou dado, fez uma auditoria eletrônica. Já constatou omissão da parte dele, não há dúvida, não há indício, é omissão, então ele já recebe um auto de infração com a cobrança do imposto omisso, né? Além de uma multa, aquela multa pedagógica, uma multa educativa, que é para ele não esquecer mais de pagar imposto. Bom, o reconhecimento pelo sujeito passivo do cometimento de qualquer infração à legislação tributária do DF e o pagamento dos valores relativos serão relatados. Foi o que eu falei para vocês lá antes, ó, lembra? No caso do sujeito passivo, ele reconhecer durante o curso da ação fiscal, durante o procedimento da ação fiscal, se ele reconhecer que ele deve o tributo, então ele espontaneamente, livre espontânea pressão, né? Ele foi lá e recolheu o imposto. No final do trabalho, do procedimento fiscal, o auditor não vai ter lançado, não vai ter lavrado o auto de infração. Então, o que ele vai fazer? Ele vai constar que o trabalho dele, trabalho de monitoramento, de ação de acompanhamento, ele faz a difusão do risco fiscal, o que ensejou com que o contribuinte mudasse o comportamento dele e fosse lá de forma espontânea recolher o tributo devido. Ele vai fazer constar esse pagamento, esse recolhimento durante o curso da ação fiscal, num termo de conclusão, ou vai apresentar um relatório circunstanciado para homologação do seu superior imediato, que foi quem emitiu a ordem de serviço, tá? Quem demandou esse procedimento de ação fiscal, tá ok? O contribuinte pagou, não tem problema, eu não vou lavrar auto de infração, vai me poupar um trabalho, e não quer dizer que eu não tenha trabalhado. Só o fato de estar lá fazendo a apuração, fazendo o controle, causou risco fiscal, difusão do risco fiscal, e o contribuinte recolheu o imposto antes mesmo de eu lançar. Olha que maravilha, né? Isso aqui deveria ser a regra, recolhimento espontâneo. Do crédito tributário sujeito à jurisdição contenciosa. Lembrando mais uma vez que quando a gente usa esse termo jurisdição, né, no PAT ou no PAF, eu estou falando de jurisdição atípica, né? Ela tem que usar ela entre aspas, que é a jurisdição administrativa, ou seja, o poder executivo exercendo de forma atípica a função de julgar, tá? Mas julgar na esfera administrativa. Julgar como controle de legalidade do próprio ato administrativo, ok? Então vamos ver aqui, ó. Disposições gerais. Agora vai começar a ficar bom. A exigência do crédito tributário, sujeito à jurisdição contenciosa, será formalizada através do auto de infração e apreensão ou notificação de lançamento. Então, o contencioso administrativo, tá? Ele é iniciado, calma aí que eu vou te falar. Tem o auto de infração e apreensão e a notificação de lançamento. O contencioso, ele não inicia com a lavratura do termo de concessão de crédito tributário. Porra. O contencioso se inicia com a impugnação tempestiva, ou seja, dentro do prazo, que é de 30 dias, que a gente vai ver, com a impugnação tempestiva de um desses instrumentos aqui, o que for usado no caso concreto, tá bom? Então, que fique bem claro aqui, o contencioso administrativo, ele se inicia com a impugnação, com o recurso protocolado feito pelo sujeito passivo, quando da ciência do auto de infração, o auto de apreensão ou a notificação de lançamento. Tá ok? Não é com a lavratura, é com a impugnação. Isso vai cair na tua prova, tu vai lembrar de mim, e se você lembrar de mim é porque você acertou a questão e a gente vai ficar feliz. Eu e você, tá bom? Então, agora vamos ver a parte contenciosa. O auto de infração e auto de infração e apreensão serão lavrados pelo auditor fiscal, servidor competente auditor fiscal. Eu não sei porque que tá saindo essa porra desse tracinho aqui, porque não tinha. Mas tá saindo. Tá na tela também pra vocês aí? Bom, desconsidera esse tracinho aqui. Deve ser versão de PowerPoint aí. Eu não fiz tracinho, não. E conterão obrigatoriamente, ou seja, os requisitos formais
do auto de infração. Interessante saber isso aqui, ó. Primeiro, tem que ter a identificação do autuado. Tem que saber quem é que vai receber a carta de amor, né? Quem é o agraciado da vez. Tem que ter local, data e hora da lavratura. Por quê? Isso aqui influencia tanto na decadência como na prescrição, certo? A data é lavrado, é importante para saber se foi lavrado dentro do prazo decadencial ou se o crédito já estava caduco. E a partir dessa lavratura, vai ser dada a ciência, vai começar o prazo prescricional. Então, para efeitos de matéria de ordem pública, né, que é prescrição e decadência, para um futuro embargo da dívida ativa, é importantíssimo que tenha lavratura, data e hora, até para dar ciência jeito passivo dos prazos recursais dele. A descrição do fato, a gente tem que descrever qual foi o fato. Por que ele está sendo autuado? Ah, deixou de emitir nota fiscal. Ah, entendi. Deixou de escriturar o livro fiscal no período tal. Bom, a gente tem que falar qual foi a conduta que infringiu a norma e tem que colocar também qual foi o dispositivo da legislação que foi infringido. Ou seja, eu tive um auto de infração aqui porque eu deixei de emitir nota fiscal. Tá bom, mas qual o artigo que diz que eu sou obrigado a emitir nota fiscal? Ah, você infringiu o artigo X do regulamento. Ah, então beleza. Aí eu tô dando ao contribuinte também, vejam, a possibilidade de se defender, porque ele vai ter perfeita noção do motivo pelo qual está sendo autuado, tá bom? Porque se faltar qualquer um desses requisitos aqui, o contribuinte ele entra com a impugnação, alegando já em preliminares e arguições preliminares o cerceamento do direito de defesa dele. Ele falou, o fisco mandou uma carta de amor aqui para mim, falou que eu tenho que pagar X, mas não me explicou aqui por que eu tenho que pagar, o que eu fiz de errado, eu não sei se eu xinguei a mãe dele, se eu peguei a mulher dele, o que eu fiz de errado aqui, não está escrito, entendeu? Qual é o artigo que eu descumpri aqui nessa situação? Então tem que vir certinho lá, sob pena de cerceamento de direito de defesa, porque cerceamento de direito de defesa anula o auto de infração, como vício formal, tá bom? Então a gente tem que ter o cuidado, vocês daqui a pouco, né, e a gente como auditor fiscal, quando você for emitir um auto de infração, que você preencha todos os requisitos elencados na legislação, tá bom? Tem que ter também o valor do crédito, óbvio, né? O valor do crédito já com um gatilho, né, da intimação. Geralmente no final do auto de infração vem fica o contribuinte intimado a recolher a importância de X reais, né? Tem que ser em real, no prazo de 30 dias a contar da ciência desse auto aqui. Beleza? Então tem o valor do crédito já a intimação para ele pagar aquele valor ao erário distrital. E por fim, o nome e a assinatura de quem foi que emitiu a cartinha de amor. Só não vai colocar lá no final um coraçãozinho também, porque senão vai dar merda, o contribuinte vai se sentir ofendido, tá? Pô, tá me ferrando e ainda me beijando, né? É mais ou menos assim. Sempre com sorriso no rosto, educação, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas toma aqui essa naba, né? Essa trozoba aí, ó, é tua agora, beleza? Tem que ter assinatura. Ah, pra quê, Fatora? Pro camarada saber quem sou eu e xingar minha mãe? Também, né? Tem que ter teu cargo, tua matrícula, tua assinatura, tudo certinho, porque tem que saber quem é o pai da criança, tá? Tem que saber quem é o pai da criança. Beleza? Você é responsável pelos atos administrativos que você provoca, que você produz, certo? Então, até para efeitos depois de um controle de legalidade, um controle de correição da Corregedoria Fazendária, né? O PAT, ele também serve, gente, para fazer aprimoramento dos nossos controles internos. Às vezes a gente está usando um artigo interpretando de uma forma, está usando um procedimento para lavrar auto de infração, que não é, que está caindo no julgamento. Por quê? Porque não é mais o procedimento usual. Então a gente tem que se aprimorar nas técnicas de auditoria, de cruzamento de dados, né? Esse controle de legalidade ele também serve para o fisco aprender. Sempre que você constitui um auto de infração e aquele auto de infração seu, ele é cancelado, ele é anulado pelo julgador, pelo TARF, pelo Tribunal Administrativo, você tem que aprender lá o que você fez de errado, né? Às vezes foi insuficiência de prova, às vezes foi um erro formal, né? Às vezes foi uma interpretação errada que você tem sobre a legislação, né? Nós não somos donos da verdade. Quase isso, tá? Mas não é 100% dos casos, tá bom? Tratando-se de emissão eletrônica, tá dispensada, né? A tua assinatura lá, porque não vai ser assinatura no papel. Vai ser a assinatura eletrônica, aquela assinatura digital. Certificação digital, emitida pelo ICP Brasil e tal. Quando você entrar na Cefaz, você vai ganhar um desse.
Tá bom? Quando você entra na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, você ganha um colete bonitão para você trabalhar, um distintivo, sua carteira funcional, um laptop e a assinatura digital, para você assinar digitalmente os documentos. Tirando o laptop, o resto é verdade, tá bom? O auto de infração e apreensão será lavrado quando forem encontrados bens ou mercadorias que constituam prova material de infração, geralmente mercadoria em trânsito, né? Aí você tem que apreender ela, tá aqui o auto de apreensão, para ela constituir prova material do ilícito tributário, tá bom? Indicar-se-á no auto de infração o local em que serão depositados os bens e mercadorias apreendidos, como seus valores. Você vai lavrar o auto, tá? E às vezes você vai levar para o depósito da própria Secretaria de Fazenda. Às vezes vai estar no posto fiscal, você vai deixar retido no próprio posto fiscal. Em outros casos, você vai nomear, por exemplo, a transportadora como fiel depositário daquele bem. Tá? Fiel depositário, ele vai ficar responsável pela guarda. Tá? Então, no próprio auto de infração e apreensão vai estar escrito onde aquela mercadoria vai estar depositada. Tá ok? Quando houver indícios de infração ou os bens e as mercadorias poderão ser retidos. Né? Geralmente isso acontece no posto fiscal, na barreira. Quando entra no estado a mercadoria ou está saindo e você detecta que há algum indício de infração, você deixa ela retida lá até averiguar. Você faz uma mini auditoria ou uma auditoria sumária, a verificação física da carga, a especificação dela, a quantidade, se está batendo com a nota fiscal, se o documento é idôneo, tá? Então, tudo isso você faz no posto fiscal, você tem condições de fazer isso aí. Lá tem os galpões, as rampas, tem um pessoal lá que trabalha como mão de obra mesmo para fazer força, descarregar caminhão, carregar caminhão de novo, chamado de chapa, né? E você faz a verificação física da mercadoria. Lógico que não dá para fazer de todas, mas faz por amostragem, faz quando houver indício de infração, tá ok? E aí, nesse caso, a mercadoria fica retida pelo tempo necessário a você terminar a auditoria. Eu já retive mercadoria por 3 dias no posto fiscal, tá? Foi ônibus de turismo, vindo com sacoleiras de roupa, confecção de Goiás, entrou no Mato Grosso, a gente teve que fazer, tinha uma denúncia, a gente teve que fazer a verificação física da carga e demorou quase 3 dias, foi domingo, saiu de lá na terça-feira à noite, 2 dias e meio mais ou menos, acontece, tá de plantão lá, tá trabalhando. A gente não tem muita dificuldade, porque pelo menos lá no Mato Grosso, a gente trabalha 10 dias no posto fiscal e depois fica 20 de folga. Então ia ter que ficar 10 dias lá mesmo, gastar 3 fazendo a fiscalização, eu tô fazendo o meu trabalho. Tá? O problema é se o sujeito passivo ficar meio chateado, né? Geralmente eles não gostam, não. Mas a legislação dá essa prerrogativa, a gente tem o poder de reter essa mercadoria até que a gente conclua a nossa auditoria, a nossa fiscalização. A gente está ali para isso, né? É bem pago para isso. Tá ganhando aí nossa fortuna de R$2.000 por mês, é para fazer o trabalho bem feito. É um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Constatados indícios referidos no caput relativamente a bens e mercadorias sobre a responsabilidade de empresa transportadora, cadastrada no fisco DF, a autoridade fiscal poderá determinar que os bens ou mercadorias sejam retidos nas dependências da transportadora. A gente vai nomear a transportadora como fiel depositária. E ela é obrigada a manter a mercadoria lá. Tá? É muito cômodo. Ela tem cadastro de contribuintes, né, do Distrito Federal. Então a gente tem como é que eu vou falar? Uma certa precedência sobre ela. Tem como imputar a ela essa responsabilidade tributária. Tá bom? Ela fica sendo fiel depositária e é obrigada a guardar essa mercadoria lá no seu depósito. Às vezes a gente está fazendo uma fiscalização volante, está no meio da rua, a gente não tem onde armazenar essa mercadoria. E aí a gente nomeia um contribuinte, alguém de confiança do fisco, né, como fiel depositário. Os bens ou mercadorias retidos poderão ser recolhidos ao depósito da Cefaz, tá, nos termos que dispõe o regulamento. Então vai ter casos que a gente vai lá levar para o galpão da Cefaz, vai ficar retido. E caso depois lá na frente seja julgado a revelia e tal, a gente pode até mandar para leilão, vai leiloar esse produto, se for perecível vai doar, a destinação dela vai ser dada conforme a lei, também está ali na frente, a gente vai ver quais são as possíveis destinações. Mas eu posso tanto armazenar essa mercadoria que está apreendida no posto fiscal, como no depósito da Cefaz, como em empresas transportadoras, tá bom? Serão cobrados do sujeito passivo, nada de graça, né? Não existe almoço grátis. Vai ser cobrado do sujeito passivo do responsável pelos bens apreendidos as despesas de retenção, né? O que é isso? É a apreensão da mercadoria
ela seja pagamento de mão de obra para carregar, para descarregar, tá? Se tiver que aguarda a conservação por causa da transportadora, se for cobrado, eles vão ter que pagar. Tudo isso vai ser imputado ao dono da mercadoria, óbvio, tá? Ao sujeito passivo. Os recursos provenientes da cobrança, tá? Dessa cobrança aí, dessas despesas, eles vão ser destinados ao Fundaf, ao Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária. Então, esse dinheiro não vai para conta única do Tesouro lá para ser utilizado como receita pública. Tá? Isso vai para um fundo para ser utilizado no reaparelhamento, na modernização da administração fazendária. Bom? E para liberar essas mercadorias retidas aí, para liberar isso aí, os bens e mercadorias retidos ou apreendidos vão ser liberados após a lavratura do auto de infração e apreensão, ainda que pendente de pagamento. Lógico, se o camarada chegar lá e pagar, libera na hora. Isso aí realmente não há que se questionar. Aqui no artigo 28 está falando o seguinte, que a gente pode liberar essas mercadorias mesmo pendente de pagamento, tá? Desde que o infrator ele efetue pagamento pelo menos das despesas decorrentes da apreensão, ou seja, vai pagar despesa por fundo. E esteja de forma regularmente inscrita no cadastro fiscal, tá? Ou no CPF ou no CNPJ. Então tem que ser um contribuinte com a situação cadastral, pelo menos, regular. Pagou a despesa de apreensão, ele pode retirar a mercadoria nos casos em que o fisco autorizar, né? Essa exigência, ela pode ser excepcionada nos seguintes casos, ou seja, quando que o fisco não vai autorizar? Quando que ele não vai retirar a mercadoria apreendida? Quando ele tiver situação cadastral irregular, atividade paralisada, tá? Que comprove domicílio do Distrito Federal. Isso quando pessoa física. Ou pessoa jurídica também. Tiver que situação cadastral irregular, e aí abrange também os seus sócios, certo? Então aí tanto a PJ como a PF, tanto o CNPJ como o CPF dos sócios da empresa, tem que estar em situação regular. Se tiver situação irregular, o fisco não autoriza que a mercadoria seja retirada sem a prova do pagamento do tributo. Tá ok? Olha só, não serão liberados também os equipamentos relativos a registro de operação. Quando o fisco for à empresa e ele reter o emissor de cupom fiscal, a impressora fiscal, computador, os sistemas em que ele faz a operação diária dele, a movimentação comercial e fiscal, nesse caso isso aqui não vai ser liberado pelo fisco, porque isso constitui prova material, isso vai servir de base para o fisco fazer auditoria, levantamento fiscal, se há alguma inconsistência, se há alguma fraude, alguma simulação. Tá ok? Então isso não é liberado, esse equipamento fica para a gente fazer a auditoria completa sobre ele. Os bens ou mercadorias apreendidos e não liberados poderão, por requerimento, ser restituídos antes da decisão definitiva do processo. É só o camarada chegar lá e depositar de forma extrajudicial, ou seja, depósito administrativo, como se fosse um calção, né? O valor do crédito constituído, desde que seja cadastrado, óbvio. Tem que ser cadastrado no cadastro fiscal do DF. A critério da autoridade competente, poderá ser nomeado fiel depositário, na forma da lei civil dos bens e das mercadorias apreendidas. Então, ele pode nomear quem ele quiser, né? Só que isso aqui já é um critério discricionário do fisco. Ele vai verificar se merece ou não, e vai embasar porque que ele acha que merece ou não, e vai nomear o contribuinte como fiel depositário daquela mercadoria. Tá ok, galera? Encerrar esse bloco, então, por aqui. Vamos caminhando nosso processo administrativo fiscal. No próximo bloco, a gente continua esse nosso bate-papo, tá ok? Forte abraço aí, fiquem com Deus.